Hoje nós vamos falar sobre uma questão de tempo. Como aproveitar o nosso tempo? Esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Todas nós que somos mães, que cuidamos da casa, que trabalhamos fora, mas sempre nós temos aquela questão do tempo, não? E quando nós falamos em Feng Shui, nós falamos em equilibrar a energia dentro da nossa casa, que nós temos que observar algumas coisas. Eu sempre falo isso sobre essa questão de manutenção, de organização, de limpeza da casa, que são fundamentais, tá? E também tem uma questão que alguns Feng Shuistas dizem assim: Feng Shui não é decoração. Concordo. Não é decoração o Feng Shui, não? Mas nós precisamos ter objetos dentro da casa, tá? Que venham a ter a energia que a gente quer naquele canto. Ou quando canto dentro do Feng Shui são aqueles guás, né? Nós temos 8 cantos dentro da nossa casa através da aplicação do baguá, né? Além do centro. Então nós temos 8 cantos. Então 8 cantos onde nós temos que ativar esta energia. Então cada um desses cantos tem uma energia diferente, tá? Eu tenho vários vídeos falando sobre o baguá. Mas o que nós queremos ver hoje? Nós queremos falar sobre tempo. Então, às vezes eu me pego assim sem tempo para fazer algumas coisas. Eu olho um cantinho da minha casa e eu estava olhando ali que eu precisava mudar, tá? Sempre falo que a entrada da nossa casa tem que ser convidativa. Ela tem que convidar você para você querer entrar. E ela tem que ser uma surpresa quando você entra, né? Aquela coisa assim, poxa, eu cheguei num canto gostoso, eu cheguei num espaço gostoso. Então, eu estava observando que um canto da minha casa aqui, quando eu entro, a entrada da minha casa já é um pouquinho estreita, ela é uma porta em diagonal, tá? Ela entra, eu já tô de cara com uma parede, não? Já explica como é que a gente faz isso. E do lado, não? A sugestão que a gente sempre dá é que você tenha um aparador. Como eu não tenho espaço para ter um aparador ali, eu pensei assim, poxa, a porta abre totalmente 90 graus. E atrás desses 90 graus eu teria um espaço de uns 25 centímetros e eu fiquei procurando esses tempos um aparador pequenininho que coubesse ali. Gente, procurei. Os menores que eu achava era de 30 centímetros, isso aqui, ó. Não encontrei. E eu tinha aqui em casa, é um tipo de uma escrivania, tá? De uma mesa de trabalho, tá? E ela era em formato de L, tá? Tava aqui nesse quarto aqui e eu fiquei pensando, poxa vida, eu posso separar isso daqui, essas prateleirazinhas aqui que seguravam aquele pedaço do L ali, elas tinham 22 centímetros, não? Ia dar perfeito naquele lugar. Então, fui lá eu com poucas habilidades, né? Serrei isso. Fui numa loja que vende MDF, ainda tô até com os pedacinhos aqui de MDF, que antigamente eles vendiam só pedaço, agora você tem que comprar ou a chapa, meia chapa ou um quarto de chapa. Tive que comprar um quarto de chapa. As outras essas aqui estão aqui, mas vão todas elas me servir para aquilo que eu quero. Enfim, tá? Comprei ali, pedi os pezinhos, eu queria os pezinhos pé de palito, né? Na altura ali. E me dediquei a fazer esse novo móvelzinho, né? Então, peguei a serrinha de tico-tico, não filmei, gente, porque são coisas assim tão simples, né? Parafusar ali, pintei o móvel, né? E coloquei o meu móvelzinho lá. Ao longo dos meses, eu fui guardando as minhas garrafinhas de
azeite, não? Então eu acho interessante as garrafas de azeite, não? Porque algumas têm uns design diferente, né? Umas têm umas entradinhas, outras são redondas, outras são quadradinhas, né? Então guardei ao longo de 6 meses, tá? Algumas garrafas, porque eu queria fazer o quê? Um lugar onde eu tivesse garrafas coloridas, não? Num fundo preto ali da minha entrada. Tá? Fui o quê? O que eu fiz? Tá? Peguei tinta. Algumas pessoas dizem assim, ai, Poli, mas a tinta tem aquela tinta própria para vidro, ela é um pouquinho mais cara. Tem algumas técnicas de pintura ali, que daí eles dizem assim que você tem que usar o primer, não sei o que lá. E o que eu fiz? Eu peguei tinta PVA, que é uma tinta baratinha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, tinta PVA, gente. Tinta PVA, tá? Comprei algumas tintas PVAs. Comprei também essa tinta acrílica aqui, que ela vem uma bisnaguinha assim, tá? De vários tons, tons terrosos, não? Então, os verdes mais assim terrosos, para dar aquela coisa assim de não é uma cor assim tão vibrante, mas é uma cor assim que puxa mais para os tons terrosos, para dar o que? A impressão nesses vidros que eu iria pintar, que eles fossem de cerâmica. Então, pegar o vidro e transformar em objetos que fossem vidros de cerâmica, né? E eu usei aquela técnica de colocar um pouquinho de fermento químico, né? Fermento em pó químico, ou o bicarbonato, né? Gente, fica perfeito porque ela não descasca, tá? E você não precisa usar o primer, né? Então, é uma técnica assim que a tinta rende muito, tá? Você passa 2 demãos de tinta, ó. Aqui, ó, gente, ó. Essa garrafa aqui é de suco de uva, tá? Então, essa daqui eu fiz com essa técnica de a tinta acrílica, foi passado tinta acrílica aqui, dessas bisnaguinhas que eu comprei. E 2 demão cobriu, tá? Agora eu passei um verniz, tá? Para proteger, fica mais fácil para limpar, né? Coloquei um cordãozinho, 2 bolinhas de madeira aqui na ponta, pronto, gente. Era uma garrafa, né? Ela tá higienizada por dentro, tá perfeita, né? Vedei bem aqui, porque agora eu não vou mais conseguir abrir esta garrafa, né? Então ela tá vedada, tá colada aqui a tampa, né? E ficou um objeto que parece, não dá para dizer que é vidro. Você olha assim, você diz que ele foi feito de cerâmica por causa da textura dele, não? Você diz que ele é um objeto de cerâmica, tá? Essa técnica pode ser feita em vidro, ela pode ser feita em metal, ela pode ser feita em garrafinhas de plástico também, né? Na garrafa de plástico, eu acho legal daí você colocar alguma coisa pesada por dentro para ela te dar esse peso que fica o objeto de cerâmica, né? Mas foi isso, gente. Vou mostrar aqui como ficou. Aí eu tava usando na minha sala de jantar e eu tenho esse quarto aqui que é para ser um quarto de visita, tá? Ainda mais não comprei cama, não comprei objeto nenhum. Eu disse, por que não colocar uma mesa lá em cima e utilizar aquele quarto, né? Por que eu tenho que ter um quarto apenas para a visita? Então, eu vou fazer aqui o meu ateliê. Por quê? Também aqui, ao longo dos dias, né, eu tenho poucas horas para fazer isso, não? Então, poucas horas porque leva um pouquinho de tempo, gente. Não é assim, sabe? Vou pintar todas as minhas garrafinhas e pronto. Não. Você passa a primeira mão em cima, daí você tem que virar, secar, daí tem que passar a parte de baixo. Então, são os vários processos que têm que ser feitos na peça e leva tempo. Por isso essa questão de tempo. Como que eu me organizo nessa questão de tempo, tá? Então, eu fiz um planejamento bem simples, não? Depois de todas as minhas garrafinhas limpas, higienizadas, não?
você tem que tirar, principalmente essas que são de óleo, né? Você tem que lavar muito bem, porque se tiver a gordura ali, a tinta não vai pegar. Então, tem que ser muito bem limpa a garrafa, né? Elas estavam todas muito bem lavadas, sequinhas por dentro. Tá? Depois eu passei um paninho com álcool, né? Vedei essas que tem que eu usei com a tampinha, né? Essa aqui é de suco de uva, mas essa garrafinha aqui é de óleo, né? É de azeite, né? A tampa tá aqui, não? A tampinha dela. Eu colei a tampa, não? Para não abrir mais, não? E ela parece um objetozinho, gente, ó. Eu tinha uns pequenos, como é que se diz aqui? Pecinhas de bijuteria, não? E eu coloquei nelas aqui. Perfeito. E fui fazendo estas pequenas duplas, não? 2 desses, 2 daquele, não? Então aqui, ó, essas garrafas são idênticas, não? Fui colocando as pecinhas iguais que eu tinha, né? Para fazer aquela pequenas coleções de 2, não? Aqui, daí, da mesma garrafa, é a mesma garrafa, não? Essa daqui eu já... Todas elas, gente, pintada, parece cerâmica, não? Essa daqui eu já deixei para pôr um galinho artificial aqui, para dar um charmezinho diferente, não? Então eu não coloquei nada, não? Ela fica simples, fica bonitinha, não? E vai servir bem para aquele propósito que eu quero. Eu quero peças que parecem peças de barro, né? Que parecem peças de cerâmica, para ativar um canto da minha casa. Então, gente, como que eu fiz o tempo? Eu tinha o quê? 1 hora e pouco por dia. No final de semana, quando eu espalhei tudo ali que vocês viram nas imagens, que eu espalhei tudo na minha sala, e eu fiquei pensando, poxa, vai ficar tudo salambuzeira aqui na sala, eu não vou poder usar a mesa, não vou poder usar aqui. Eu vou usar então a parte lá de cima desse quarto aqui para poder deixar, né, e ir secando essas peças devagar. Não? Então vai secar aqui. E fiz um planejamento, tá? Hoje foi o dia, tantas horas que eu tinha disponível para lavar as peças, secar as peças. No dia seguinte, quando as peças estavam bem secas, porque eu precisava que elas estivessem muito bem secas por dentro, não? Que eu comecei a fazer a pintura. Não? Então, fazia a pintura de 2, 3, 4 peças, não? Que daí você tem que ler ali, porque eu fiz com esponjinha, né? Eu recortei as esponjinhas, os quadradinhos. Eu peguei uma esponja dessas, né? Cortei ela em quadradinhos para fazer a pintura. Porque se você faz com o pincel, não dá tanto esse efeito de cerâmica, né? O pincel fica com os riscos, né? E quando você dá com batidinhas, ele deixa mais esse aspecto de que como se ela fosse uma peça de cerâmica, né? Então, tinha toda essa questão. Então, peguei os copinhos desses aqui para preparar a tinta, né? E se você deixar a tinta de um dia para outro, nesses copinhos ela vai secar. Então, procurei fazer assim algumas garrafas, né, por dia para não ter esse problema de secar. Ou mesmo aquelas bandejinhas de quando você compra carne ou alguma fruta, vem aquelas bandejinhas de isopor, né? Eu utilizei bastante aquelas, não. Então, é uma técnica fácil de fazer, muda muito. Como vocês estão vendo aqui as imagens aqui do lado, vocês vão ver como muda muito essas garrafinhas do Kernel. Eu tinha outras garrafinhas, gente, que eu queria experimentar aquela técnica de fazer vidros coloridos, né? Aqui, vidros coloridos, né? Mas elas têm que ser muito bem limpas aqui. Eu percebi que se tiver alguma coisinha dentro, né, do vidro, ela não vai ficar legal. Então, ainda essa técnica que tô aprimorando ainda a técnica, né? E esse é um verniz colorido que a gente coloca, vai rodando aqui, né? E deixa
escorrer. Quando tem a boca maior é mais fácil. Eu fiz um outro. Olha esse daqui, esse vidro aqui, foi nessa técnica desse verniz cristal. Quer dizer, o vidro é o elemento água. Então, aonde você quer ativar essa energia do elemento água, você pode usar o vidro. E os vidros coloridos, né? Principalmente nessa tonalidade de azul. Esse aqui é um azul turquesa. Olha, gente, como ficou lindo. Qualquer arranjinho que você coloque aqui. Esse aqui tinha apenas um galhozinho, né? Esse aqui é uma plantinha, é um galho artificial. Né? Mas tem essas outras peninhas aqui, essas pluminhas aqui, que também dá para colocar. Eu acho que também fica muito bonito, ó, gente. Um arranjinho assim de florzinha natural, florzinha artificial. Vai dar um charme ali em qualquer cantinho da tua casa, né? O que você está ativando aqui é a energia do elemento água, né? Então, são sugestões, gente. A gente não precisa gastar muito dinheiro para decorar a nossa casa, para ativar essas energias. Tem alguns vídeos aqui que eu falo como que a gente faz essa ativação de nichos, né? Tem do nicho do Guá, do sucesso, todos eles eu tenho sugestões aqui no canal de como ativar esses cantos dentro da nossa casa, né? Essas garrafinhas aqui, eu quero ver se eu consigo a tonalidade dela, ó. Esse aqui é um outro azul, com a tonalidade um pouquinho lá. Coloca uma rolhazinha aqui, tá? Quero colocar na soleira da janela, tá? Que vai ajudar o quê? A quebrar a energia, principalmente em janelas, né? Lembre que a gente encanta a energia, né? Aquele encantamento no ti, né? Então coloca ali na soleirazinha da janela, quando bate o sol, né? Faz aquele, como é que a gente pode dizer, o colorido, né? Dentro de casa. São sugestões. Então, gente, a questão do tempo. Eu deixei algumas horas por dia, principalmente nessa aqui do verniz, do verniz vitral, que é uma tintazinha que se compra ali, é baratinha, gente. Eu acho que eu paguei R$8 o vidrinho, R$7,50, R$8 o vidrinho do verniz vitral. E ele rende muito, gente, mas muito. A questão dessa tinta aqui, que ela tem bastante cheiro, então você tem que fazer ao ar livre, né? Então tem que deixar ele escorrer bastante. Então deixa num lugar onde que tenha, que seja aberto, né? Pode ser na sacada, né? Eu fiz eles, né? Os vidrinhos, né? Você coloca a tinta aqui, vai girando, 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 escorre bem, volta a tinta para dentro do vidrinho dela, né? E o resto daí você coloca lá em cima de um papelão, alguma coisa, e vai tirando ele várias vezes do lugar, porque vai escorrendo essa tinta, né? E o cheiro é bem forte, então tem que ser um lado de fora de casa. Verniz vitral, ó, verniz vitral. Tem várias cores, aí você pode também fazer a cor que você quer, né? Você pode misturar as cores para atingir a tonalidade que você quer. O interessante dentro da nossa casa é você trazer essa suavidade, né? Essa leveza. Gente, nós podemos fazer com qualquer coisa. Como vocês viram ali, de um armário, de uma estantezinha, de uma mesinha, eu fiz um armário. Tá? Eu não sei, não tenho habilidade nenhuma, gente. Quando eu fui serrar aquelas partezinhas de trás, elas saíram meio tortas. Né? Mas se nós ficarmos pensando na perfeição ou naquilo que tem que ser no máximo de perfeito, tá? Nós não vamos fazer nada, porque nem o produto que vem de fábrica às vezes é perfeito, né? Meu armáriozinho ali, ele estava um pouquinho empenado, não? Ele tinha uma madeira ali que estava um pouquinho empenada. Eu pensei, troca ou não troca? Eu disse, não, eu vou utilizar ela mesma. Vai ficar... Ela tem um leve empenamento ali, mas tudo bem.
Tudo bem, ela ficou bonita. Só eu que observo que tem aquela coisa que tá um pouquinho mais torta, né? Quem olha não diz nada. Você tá vendo se tem alguma coisa torta aí? Não tá perfeito. Eu que, nos meus olhos, que vi que estava torto. Então, gente, não se prenda àquela questão de perfeição. Ah, quando eu souber aprender bem, não. Vai fazendo, tá? Porque não ficou bem pintado aqui, não tá perfeito, tá? Mas tá tudo bem, tá? Vou aprimorando a minha técnica, vou aprimorando a minha pintura, tá? E quando eu melhorar, eu posso repintar, né? O bom da pintura é isso, né? Que você pode refazer as coisas, né? Não é essa a intenção também da gente, né? Ficar refazendo tudo, mas de colocar a mão na massa. Então, como eu falei ali, a questão do tempo, tá? Tudo isso você vai distribuindo conforme o teu tempo, tá? Preciso fazer essa aqui lá do lado de fora, então quanto tempo que eu vou levar? Quanto tempo eu tenho, porque não é quanto tempo eu vou levar, quanto tempo eu tenho. Então, eu tenho meia hora, então meia hora eu vou lá fazer 2 garrafinhas, então, 3 garrafinhas, tá? E assim você distribui ao longo da semana. Esta é a questão do tempo. Isto é planejar o teu tempo para fazer objetos de decoração para tua casa. E reutilize aquilo que você tem. Nós podemos reutilizar as garrafinhas, as garrafas de suco, as garrafas de azeite, né? Os objetos que... as garrafas PETs, né? De refrigerante, tem tanta coisa, né? Os de shampoo, de produto de limpeza, são muitas coisas que a gente pode reutilizar. Então nós estamos o quê? Ajudando ao meio ambiente, porque nós estamos reutilizando aquilo que iria para o lixo. Então, o vidro, ele é um produto reciclado, mas nem sempre, tá? Ele vai para o seu destino de reciclagem. Às vezes você vê que tem objetos de vidro que as pessoas colocam no lixo comum. E estamos contribuindo com esta questão do meio ambiente e o que fazendo o quê? Transformando a nossa casa com o quê? Com as nossas mãos. Espero ter ajudado, espero ter mostrado para vocês como dá para você destinar 15, 10, meia hora, 1 hora por dia do teu tempo, ou 2 vezes por semana, ou final de semana lá, para você fazer pequenos objetos de decoração e ativar aqueles cantos lá. E se você quiser, tem aqui uma lista de todos os objetos que podem ser ativados dentro de cada guarda, quer dizer, dentro de cada canto. Vou fazer um convite para vocês, se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva aqui. Aqui nós trocamos ideias sobre Feng Shui, sobre planejamento, organização, e eu tenho uma série aqui que eu estou reformando a minha casa, uma playlist do Diário da Reforma. Estou indo devagar, gente, porque não é fácil você conciliar todas as tarefas que você tem, ainda fazer essas coisas extras, que nem essas pecinhas de artesanato que eu estou fazendo aqui para fazer aquela ativação daquele canto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.